Olá, muito prazer. Sou Pedro Bahia, professor há mais de 10 anos pelo curso Arte Bahia. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e dos meus estudos com você que quer aprender um pouquinho mais sobre desenho. Para a primeira aula, eu separei para vocês um tema de abertura que, para muitos artistas, né, e entendedores, estudiosos da arte, os melhores professores, é o principal tema. Então, para a abertura, eu separei para vocês como fazer um bom desenho gestual. O desenho gestual, pessoal, só para vocês entenderem, é como se fosse a vida do trabalho, a vida do nosso desenho. É o que dá a expressividade, o movimento. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu separei aqui para vocês cinco dicas muito valiosas, né, para que possa ajudar você que quer conhecer um pouquinho mais. Ok? Vamos lá. Então é o seguinte. Primeira coisa, né, é entender o que é o gestual. Saber conhecer um pouquinho do que é o gestual. Tá? Então aqui, para começar, sempre quando a gente começa um trabalho, o início dele, a gente começa pelo esboço. O esboço, ele é um trabalho mais leve, inicial, onde a gente faz uma estrutura de reconhecimento desse trabalho. A gente precisa de um esboço onde o começo ele é bem fraco, tá bom? Ele é bem fraquinho. E o gestual é o movimento, a liberdade, a expressividade. Então a gente tem que juntar uma coisa com a outra. O traçado fraco e a expressividade, o movimento mais solto, para que dessa forma a gente consiga dar vida ao trabalho. Primeira coisa de grande importância é conhecer a ferramenta em que a gente vai trabalhar. Qual que é a melhor ferramenta para a gente desenvolver esse trabalho, né? Para iniciar um bom gestual? Para esse começo, eu prefiro muito mais que utilize o lápis HB. O lápis HB com certeza é o melhor para ser usado, tá joia? Então, para quem não conhece, para quem não sabe, o que significa o HB? Essa é a primeira coisa. A gente tem que conhecer um pouquinho da nossa ferramenta, né, para que dessa forma a gente consiga escolher a ferramenta correta no exercício correto. Então vamos lá. O H, ele significa hard. Hard em inglês. Hard em inglês significa duro. Você tem uma mina mais dura. Ele contém mais argila do que o grafite em si, portanto ele é mais duro. Então ele é o hard. E o B significa black em inglês. Black, mais escuro. Portanto, ele contém muito mais grafite do que o minério da argila. Então, dessa forma, ele solta muito mais pigmento. Então, o HB ele é o melhor que tem. Ele é o melhor para a gente poder trabalhar. 2B, 4B, 6B, evitem ao máximo possível no começo do trabalho, porque ele solta muito pigmento, ele é muito escuro e não é o que a gente precisa para o começo. Eu, particularmente, eu gosto muito desse lápis da Bic. Aquele verdinho mais clarinho, né? Que muita gente ele acha meio ruim, até aquele lápis que a gente está acostumado a usar na escola. Eu gosto muito dele exatamente pelo fato de que ele é mais leve. Então, ele não tem tanto pigmento, né, nele, na consistência dele. Então, isso aí ajuda que a gente faça um esboço mais leve e mais fraco. Ajuda a gente nesse começo de trabalho. Então, com os meus alunos aqui, eu sempre indico que eles utilizem o HB da marca Bic. É o melhor que tem na minha opinião, ok? Então, a melhor ferramenta, utilizem com certeza o HB. Agora vamos para a segunda dica em si, antes de começar as dicas teóricas, né? Que é o quê? O autoconhecimento. A gente tem que ter um autoconhecimento para toda vez que a gente for começar um trabalho, for desenvolver alguma arte, né? A gente precisa se conhecer, entender do que a gente está fazendo para que a gente possa melhorar cada vez mais. Ver, né, e reconhecer o que está sendo feito de errado para poder corrigir. Então, dessa forma, a gente tem que pensar em 3 coisas básicas. Primeira coisa, a forma de segurar o lápis. A forma de segurar o lápis ela é muito variável. Então, para cada um é de um jeito. Vocês podem até ter notado, né, que cada pessoa segura o lápis de uma forma. Tem gente que segura assim, tem gente que segura assim, então varia muito de cada pessoa. E o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então esse autoconhecimento é que ajuda, né, a você escolher a melhor forma. Os melhores estudiosos, né, eles aconselham isso por uma base lógica, que você distancie a sua mão da ponta do lápis. Por quê? Pelo fato de quando a gente trabalha muito próximo, a gente tem uma maior pressão, uma maior força de pressão no aperto.
Isso favorece um traçado mais forte e mais marcante. Então não é aconselhável para começar o trabalho, para iniciar um gestual, porque a gente solta muito o peso da mão. Agora, quando a gente distancia um pouco da ponta, automaticamente a gente não tem essa força de aperto. Ele fica muito mais leve e suave. Outra coisa muito importante é que a gente evite a ponta aguda do lápis. Um lápis muito apontado, com uma ponta muito fina, ele favorece também as marcas da folha, a perfuração da folha. Então sempre que a gente for começar um esboço, é aconselhável que a gente gaste um pouquinho o lápis e não tenha uma ponta muito fina. Porque dessa forma você consegue trabalhar e controlar melhor o seu traçado para que ele sempre fique mais leve. Mas é importante que a gente tenha esse autoconhecimento para que a gente entenda a hora correta de segurar o lápis das formas em que a gente precisa. Um pouquinho mais distante para começar, para ter uma leveza maior. Um pouquinho mais próximo para ter uma maior precisão. Então esse autoconhecimento é fundamental. Controle de pressão. O controle de pressão ele é importantíssimo para um bom gestual, porque a gente tem uma maior, o ajuste de pressão para o que a gente precisa trabalhar. Principalmente no gestual, nesse esboço inicial, a gente precisa de um traçado mais leve. Então é muito importante que a gente saiba controlar o peso da mão para que tenha uma maior fluidez, uma maior fluência no que a gente está fazendo. Uma dica muito útil, muito valiosa, é evitar de ficar apoiando essa partezinha de baixo da nossa mão na mesa, porque isso trava o movimento da nossa mão. Isso aumenta a pressão e faz com que a gente faça traçados mais serrilhados. Ele reduz a nossa confiança de traçado, reduz a nossa confiança de movimentação. Então evite ao máximo possível que essa parte ela fique apoiada e que você solte o peso do seu braço nessa parte da sua mão. Isso vai favorecer, se você consegue controlar isso, levantar um pouquinho mais, isso favorece uma movimentação total do seu braço, e o maior dinamismo no que você está fazendo. Você ganha em velocidade, ganha em expressividade, isso é muito importante. E para finalizar, autoconhecimento, a gente tem que saber mais sobre o enquadramento. Por quê? Porque quando a gente está desenvolvendo um trabalho, seja ele na fotografia, seja ele na pintura, seja ele no desenho, tudo que envolve a arte visual, o enquadramento é fundamental. Então é muito importante que a gente reconheça e veja quando o nosso trabalho está bem equilibrado, ele tem uma harmonia na composição dele, porque dessa forma a gente consegue uma resposta melhor no que a gente está fazendo, uma organização melhor do todo do trabalho. Então, para revisar essa partezinha que a gente tem que se avaliar, se autoconhecer, primeira coisa, a forma de segurar o lápis. Veja qual a sua melhor forma de segurar. Segundo, controle de pressão. Tente equilibrar mais o peso da sua mão, evite de traçar com essa parte. E se caso você vê que você está fazendo um traçado forte, está ali, fazendo forte, marcando demais a folha, pare, pense. Veja, reconheça que você está fazendo um traçado mais forte e que precisa levantar um pouquinho a mão, dar mais suavidade ao seu desenho. Porque dessa forma, você tendo esse policiamento, esse autoconhecimento e autoavaliação, você vai melhorar muito o dinamismo do seu traçado. E por último, para finalizar, é o enquadramento. Repare na forma como você está usando o espaço de trabalho. Não faça nem muito pequeno, nem muito grande. Tente equilibrar o máximo possível o seu desenho. Não faça nem muito para baixo, nem muito para cima. Tente ver o que você está desenhando, entender o que você está desenhando, para que você consiga organizar corretamente ele e dar uma boa leitura para a pessoa que está vendo o que você está desenhando. Agora vamos lá, pessoal, para 5 dicas, depois que a gente conhecer um pouquinho do nosso material, viu um pouquinho do nosso autoconhecimento que a gente tem que ter sempre que a gente for trabalhar. Agora vamos para 5 dicas. A primeira dica, e assim, com certeza a mais importante de todas, é essa daqui. Elimine os detalhes. A gente tem que fazer o mais simples possível toda vez que a gente for começar o desenho. Não queira desenvolver detalhes logo no começo. Isso não funciona. Então estruture primeiro. Primeiro busque as estruturas iniciais no seu desenho. Enxugue ele ao máximo possível. Veja esse enquadramento inicial. Estruturou, ajustou ele corretamente. Depois você pensa nos detalhes. Então é muito melhor que a gente inicie o trabalho com umas formas bem simples,
bem simples mesmo, e depois vai pensar em olho, vai pensar em boca. Tem gente que começa ali o desenho pelo olho, tem gente que começa pela boca, isso é muito errado, eu não aconselho. Então estruture primeiro o seu desenho, veja o quanto você tem de espaço para poder trabalhar os seus detalhes. Daí dessa forma você vai desenvolver muito melhor, né, o seu trabalho e vai ter um trabalho muito mais equilibrado. Então a gente simplificar o desenho no começo é importantíssimo, é imprescindível que a gente faça isso. Segunda coisa de grande importância, controle a pressão do traçado, que é exatamente o que eu falei aqui em cima, que a gente tem um controle da nossa mão, aprender a controlar a nossa mão. A gente tem que ter um braço forte para poder trabalhar por mais tempo, porém a mão ela tem que ser muito leve. A gente tem que conseguir, né, dosar o peso de mão para as horas, né, variadas do desenho. Então a gente precisa entender isso daí, se autoconhecer para fazer, né, uma pressão correta na hora correta. Evite, né, travas no movimento, que é exatamente aquilo que eu falei. Evite de travar essa partezinha aqui na mesa para que você tenha uma fluidez melhor no seu desenho. Okay? Terceira dica, aceite a imperfeição inicial. Pessoal, tem muita gente, principalmente quando está começando, que erra nisso aí. Que acha que o desenho ele já tem que sair de cara perfeito, que na primeira linha ele já vai acertar e já vai conseguir fazer tudo já de primeira. Isso está muito errado. Por quê, pessoal? Porque o desenho não é igual a escrever, desenhar não é igual a escrever, tá bom? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Igual se eu estivesse, né, escrevendo alguma coisa. A fluidez ela é única, os traçados são únicos. A gente tenta sempre acertar de primeira toda vez que a gente está escrevendo. Agora, para o desenho, ele é completamente diferente. A gente precisa de uma leveza e precisa ir e voltar no que a gente está fazendo. Fazer várias vezes aquele movimento. Entender que o desenho ele não sai de primeira. Então, a gente precisa fazer uma movimentação para que fique leve, fluente. Então, é muito importante que a gente entenda e aceite que o desenho ele não vai ficar perfeito logo de primeira. Não é de cara que a gente acerta. O desenho a gente vai modelando ele com as formas soltas e gestuais. Próxima dica. Defina os limites do enquadramento, que é aquilo que eu estava falando lá em cima. O enquadramento é extremamente importante. Use as formas geométricas. Pessoal, no começo do trabalho, quando a gente está enxugando o desenho, né, que é a nossa primeira dica de eliminar os detalhes, as formas geométricas elas funcionam muito bem. As formas geométricas elas vão ser sempre parceiras assim para a vida toda mesmo do desenhista. Você vai precisar delas para desenvolver movimentos, em desenvolver formas novas em tudo que você está fazendo. Seja fazendo uma cópia, né? Seja fazendo algo novo, algo de criação. A forma geométrica ajuda a gente a estruturar e a reconhecer os espaços, reconhecer os posicionamentos que a gente precisa. Então, utilize formas geométricas. Um conselho que eu dou, tente começar o seu trabalho, principalmente quando a gente está fazendo um corpo humano, comece pela cabeça, na maioria das vezes, não generalizando, claro. Vão ter vezes que a gente precisa fazer alguma coisa diferenciada, às vezes uma mão mais à frente, um corpo para trás, tal. Vai variar muito da perspectiva. Então pense nisso, estruture seu desenho com formas geométricas, isso vai ajudar muito você, né, a entender, desconstruir o trabalho para reconstruir ele de uma forma mais fácil. Quinta e última dica que eu tenho para dar para vocês, evite usar a borracha. Pessoal, muita gente, né, principalmente quando está começando a desenhar, certo? Eles têm a tendência de fazer um traçado, já achar que está ruim e querer apagar. Aí entra duas coisas. Primeiro, né, o desenho não é igual a escrever, desenhar não é igual a escrever. Então a gente não acerta de primeira. Então a gente tem que entender que a gente vai modelando o nosso desenho. Então não precisa chegar e achar que está errado e já vai apagar logo. Evite isso. Por quê? Porque toda vez que a gente usa essa borracha, a gente vai ficando com mais medo. A borracha gera esse medo na gente, né? Essa ideia de que está fazendo errado. Ela trava, ela bloqueia a gente. Então dessa forma, né, a gente deve evitar ao máximo possível de utilizar a borracha. Porque além de tudo, ela estraga a folha. Quanto mais você apaga, mais ela vai danificando a nossa folha de trabalho, nosso suporte ali, né? Então evite ao máximo possível de usar borracha. Eu coloquei aqui embaixo, né, os momentos em que a gente deve sim usar a borracha, né, que daí já é inevitável, que a gente vai precisar realmente usar a borracha, né? Primeiro caso,
Quando a gente erra no enquadramento inicial, você está lá começando o desenho, está iniciando, estruturando o seu trabalho ali, e você vê que o enquadramento não ficou legal, ficou ruim, tenha o autoconhecimento de perceber que o desenho não ficou equilibrado, aí sim você vai ter que refazê-lo, refazer o enquadramento. Aí você vai precisar apagar e ajustar, né? Então daí não tem que fazer, você precisa realmente utilizar a borracha nesse caso do enquadramento. Segundo, redução das linhas gestuais. O desenho, quando a gente está fazendo, né, o começo do trabalho, o começo do esboço, certo? A gente está fazendo e é feito com várias linhas, a gente sempre trabalha com a repetição dos movimentos. Isso aí gera muitas e muitas linhas. E quando você vê que está confuso, está difícil de entender, aí sim entra a borracha, porque você vai reduzir alguns traçados para poder se orientar melhor. Então, daí, nesse caso, você deve sim usar a borracha. E por último, na limpeza final do trabalho. Você chegou, fez todos os procedimentos, né, do desenho, fez toda a base estrutural, aí sim você vai usar a borracha para limpar, né, para fazer enxugar o final do desenho, limpar totalmente. Porque que nem aqui com os meus alunos, eu procuro ensinar a eles 3 passos da construção do desenho. O primeiro é o que eu estou ensinando para vocês, né, nessa nossa primeira aula, que é o esboço mais leve e gestual, com um traçado mais solto, um desenvolvimento e fluidez no traçado. Segundo, que numa próxima aula eu vou passar para vocês, que é a pintura de linha, o acabamento na linha. Quando a gente, depois de feito todo um trabalho gestual, fez todo o desenho, entendeu todo o desenho, aí a gente vem com linhas de definição e acabamento, que é chamado de pintura de linha. E por último, vem a limpeza, que você vem com a borracha enxugando tudo, buscando a perfeição dos traçados e mantendo apenas aquelas linhas de acabamento que foram definidas, né, depois de um trabalho todo construído. Então, dessa forma, sim, a gente utiliza corretamente, né, os passos da borracha. A partir do momento que vocês forem treinando e forem aplicando, né, esses 5 passos, né, no momento em que isso fique automático, que vocês não precisem nem pensar para poder aplicar esses 5 passos, aí vai estar legal. Bom, isso vai ser muito bacana. Tem que ser uma coisa automática. Desenho é treino constante, dedicação e disciplina. Certo, vamos lá. Agora que a gente viu, né, na teoria os 5 passos, que é as 5 dicas, na verdade, em que a gente tem para começar um bom gestual, eu vou meio que rabiscar um pouquinho aqui com vocês para reforçar tudo que foi dito, ok? Então vamos lá. Lembrando que para fazer um bom gestual, um bom início de trabalho, a fluidez do traçado, a leveza do desenvolvimento e evitar ao máximo possível de travar na mesa toda essa região aqui. Então vamos lá, vamos desenvolver uma primeira partezinha, né, para poder aquecer e treinar a nossa musculatura quando a gente for fazer. Então um excelente exercício para a gente começar a trabalhar esse gestual, né, são os círculos. Essa movimentação circular. Então a gente vai ficar brincando aqui com os círculos. Façam vários círculos de vários tamanhos, várias movimentações. Trabalhe, repitam a movimentação, né? Lembrem que ele não precisa ser feito com apenas um traçado, ele é composto de várias linhas. Evite de ficar utilizando a ponta muito aguda, né? Uma ponta muito afiada. Deite mais, trabalhe com o chanfrado da ponta. Aí vale a pena começar com uma outra variação de movimentação de aquecimento. Uma outra que eu acho bem legal de trabalhar é a folha. Faça vários posicionamentos de folha, vários ângulos de folha. Se você tiver dificuldade na hora de montar a folha, faça a linha central dela, depois faça as laterais. Lembrando que a movimentação é importante. Direcione primeiro e depois faça as laterais. Depois de aquecido, fez toda a base de aquecimento, né? Vamos para o primeiro passo da simplificação.
eu vou usar aqui a base de estrutura de um gatinho. E nessa forma, né, do gato, ele vai ser basicamente o que a gente acabou de falar. Elimine os detalhes, né, evitar o máximo possível o desenvolvimento desses detalhes aí, trabalhar com uma mais solta, mais leve, lembrar de que o traçado não é feito apenas com uma única forma, que a gente tem que desenvolver uma fluidez maior, né? E vamos trabalhar com as formas geométricas para ajudar nesse início. Bora lá. Eu procuro sempre iniciar pela cabeça das formas em que eu vou fazer. Por quê? Porque por meio da cabeça eu tenho uma dimensão de tamanho, uma orientação do meu espaço de trabalho. Eu venho, faço uma base de montagem e desenvolvo dentro dessa base uma elipse, uma base elíptica do meu formato. Faço toda uma movimentação, traçado bem solto, vou buscando as formas iniciais, evito ao máximo possível de ficar demarcando tanto o desenho, né? Depois de feita essa primeira parte inicial elíptica e o círculo na base da cabeça, aí eu vou definir, né, a simplificação da patinha. Vou puxar um pouquinho essa parte de peitoral, trago para cá um pouquinho, e a patinha também vai ser uma outra elipse, né? Venho e defino a mesma coisa com a outra de trás. É uma semi-elipse aqui. Feita essa partezinha, montei toda essa estrutura, aí eu venho e faço a cauda. A cauda ela tá colada aqui nessa partezinha e desenvolvo o restante fazendo uma demarcação de delimitação de chão. Lembrando nessa delimitação de chão para poder ter uma noção real mesmo do que eu preciso desenvolver do tamanho do gato em referência à parte de chão, né? Então aqui fazendo toda essa base, tá vendo que eu rabisquei bastante, soltei bastante a minha movimentação, desenvolvi sem muita preocupação, fiz toda uma base inicial de trabalho para poder desenvolver, então não tive nenhuma preocupação nessa base inicial de desenvolvimento. Feito isso, aí eu vou marcar uma linha de meio no direcionamento da cabeça. O meu gato ele vai estar olhando para cá, então eu faço esse direcionamento, esse desenvolvimento inicial. Fiz isso daí, agora eu vou fazer o posicionamento do olho, né? Para que lado o olho está olhando, se ele está olhando um pouquinho para baixo ou se ele está olhando para cima, eu demarco isso daí. Feita essa demarcação inicial, aí eu vou fechar o tamanho em que vai ter mais ou menos o olho desse meu gato. Feito isso, né? Eu vou puxar essa base inicial e defino o quanto esse gato ele vai ter de orelha. Então reparem para vocês verem, pessoal, eu fiz toda a base inicial de construção, me preocupei principalmente na organização e tamanho do que eu preciso, para depois pensar nos detalhes, para depois pensar no que eu preciso colocar mais, né? Esse começo do trabalho é importantíssimo para que a gente faça. Feita essa primeira estrutura, eu demarco o narizinho do gatinho, faço uma base de divisória de boca bem simples para ele, estruturei essa base inicial, venho, faço uma bochechinha aqui, lateral, dou um espaçamento entre sobrancelhas do gato, essa musculatura que a gente tem facial, das expressões faciais que todos temos, tanto os gatos, né, quanto o ser humano também tem. Faço essa base, dou um espaçamento e faço a outra base do olho, respeitando o espaço em que eu já separei para trabalhar. Então, essa primeira movimentação é o que eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam, que o início ele tem que ser simplificado, ele precisa de uma movimentação mais simples, que a gente procure as dimensões do desenho, para que dessa forma a gente tenha uma maior fluidez na construção, que a gente consiga compreender o trabalho como um todo. Desenvolveu essa primeira base, estruturou essa primeira base, aí sim, depois a gente vai trabalhar com as bases de maior detalhamento. Então daí eu trago um pouquinho o lápis para frente e trabalho uma nova sequência, que daí eu vou definir mesmo, né, as bases do meu gatinho, com uma pintura de linha.
linha. Lembrando que a pintura de linha não precisa ser forte. Ela simplesmente tem que definir o nosso trabalho. Depois a gente vem com a nossa canetinha borracha e vai fazendo todas as limpezas necessárias. Vem tirando todo o excesso de linha a mais, né? Que é o terceiro passo. Primeiro, lembrando, um gestual bem solto, faz toda a marcação, encontra todo o desenho, depois vem fazendo toda a parte de limpeza. Aí é onde entra a borracha. Prontinho. E agora para definir eu venho e faço uns bigodinhos que são bem, né, característicos do gato. Prontinho, tá feito um gatinho. Agora se quiser depois vem jogando alguns detalhes a mais, pode ir brincando com a variação de pelagem do gato, pode ajustar melhor a partezinha da pintura de linha e tudo mais. São brincadeiras em que a gente vai fazendo depois e vai cada vez melhorando mais, né, a definição do desenho do nosso gato. Primeiro, soltura de mão, desenvolva ela mesmo, trabalhe ela bem solta. Depois vem, faz uma pinturinha de linha, defina os seus traçados, dê o acabamento neles. Lembrando que a pintura de linha não é um traçado forte, e sim você tem uma definição, uma pigmentação um pouquinho maior. Apenas isso. Para depois vir por último, com a canetinha borracha ali, uma melhor definição, e fazendo toda a limpeza. Essa é uma boa sequência de trabalho. Ok, pessoal? É isso aí. Espero muito ter ajudado vocês, né? Espero poder ter uma nova aula, né? Uma nova conversa com vocês em breve. Muito obrigado e valeu!